Fala, turma! Vamos continuar com a nossa Privacy Week 2024 e agora nós vamos aqui, né, falar de casos inusitados, casos curiosos, né? Uma sugestão da Amanda aqui, que a gente teve a ideia no último programa e vamos falar sobre esses casos que a galera, né, Marcela, e às vezes não sabe o que aconteceu, acha que não tem a ver com privacidade, mas tem muitas coisas engraçadas, tem muitas situações perigosas que nos chamam a atenção. A gente selecionou algumas aqui e eu queria começar com uma que não tem muito a ver com dados, né, nem meio informático, que é o famoso banheiro de vidro de Ponta Grossa. Gente, é uma situação engraçadíssima, né? Se não fosse trágica, porque é com dinheiro público, né? Ou seja, uma obra, tá? Uma obra num ambiente, não sei se era um centro cultural, e levaram muito a sério o princípio da transparência. E as paredes do banheiro, e é sério, não é assim, não é vidro só no local da pia, ali no lavatório, não. Tem um assento sanitário e você vê ele da rua, em vidro, assim. Uhum. Sensacional, transparência total, né? Não sei se... Então, imagina, isso é o que eu gosto de puxar esse caso para o nosso dia a dia, né? Questão de pensar em privacidade desde a concepção. Imagina, privacy by design ao avesso. O cara, você pensa, vamos fazer um projeto de engenharia, o cara não pensou em privacidade. E, aliás, o projeto de engenharia acho que tem muito a ver, porque engenharia quando você pensa em concepção, engenharia, construção, tem muito a ver. Tem um empreendimento aqui em Goiânia que eu vi uma vez que embaixo da escada foram fazer o lavabo e do jeito que colocaram o assento sanitário não dava pra pessoa sentar de frente, você tinha que sentar de lado, né? Então tudo é concepção de imaginar a usabilidade daquilo a partir de determinado contexto. Imagine só, você vai usar o banheiro em praça pública agora com transparência total e virou piada internacional, né, gente? Que vergonha, né? Imagine só. Imagine se isso é de uma empresa, né? Agora eu não consigo imaginar como é que chegaram nesse ponto. O que será que foi? Foi um engenheiro? E assim, eu tinha falado no outro podcast que transparência é confiança, mas nesse caso... Nem tanto, mas... Transparência é confiança... Bom, nem tanto. Agora, esses casos, assim, de engenharia, né? Sempre faz a gente pensar em muitas outras coisas. Eu vou até inverter aqui um pouquinho, puxar um caso que tá aí Tá sendo falado muito esses últimos dias, embora não seja, infelizmente, novidade, que é a câmera espiando o quarto num hotel, não sei se é hotel, se é condomínio, enfim. Uma casa de hospedagem privada ou pública, não interessa, colocada comercialmente, que tinha uma câmera escondida num interruptor da tomada. Ana, você já parou pra pensar? Você já foi num hotel, você já pensou assim, que eu podia ter uma câmera instalada? Não, mas eu acho que essa é uma problemática que a gente vai ter que ficar... Infelizmente, né? A gente entrou assim, a gente já tá vivendo esse momento que a gente tem que pensar onde a gente vai, tipo assim, putz, o que vai ter ali, entendeu? Tanto que viralizaram vídeos, né, em TikTok, nessas plataformas assim, de ensinando você a colocar o dedinho no espelho pra ver se tem alguma coisa atrás ou não. Isso. Agora, espelho, como que você vai saber? Mas tem um detector que você pode comprar no Mercado Livre também, que é barato, você compra fácil. Que você passa, me disseram que funciona bem, que ele detecta se tem algum dispositivo eletrônico ali. Se for uma câmera, você já chama, aí você já chama atenção. Se tiver alguma coisa, vai ver se tem uma... mais baratos e caseiros, que é simplesmente pegar uma fita ali, colocar em todas as tomadas. Mas será que... e se tiver dentro da aí bota na televisão? Em alguns lugares tem tantos lugares que dá pra você colocar. Nossa, se conseguiram colocar dentro de uma tomada, que é um buraquinho... É minúsculo. Dá pra esconder. Então, o problema do avanço da tecnologia, porque me perguntaram também, mas aí como é? O cara não acessou, porque a mulher tava preocupada, obviamente, onde que essa imagem tinha ido. Mas a imagem ficou salva, o cara tinha que ter ido lá pegar. Não, muitas vezes as câmeras pequenas já tem comunicação ali com a internet, já às vezes tá acessando um Wi-Fi do próprio hotel e já tá mandando para um outro servidor, tá armazenando, ou o cara tá assistindo até ao vivo, né? O pior de tudo, né? Imagine só. Pior de tudo, né? Não sei se há um nível de gravidade pior ou menor nesse caso. Sim. Mas em termos de investigação, é muito fácil de localizar, porque se uma vez ele estiver conectado na internet, aí tá tranquilo, você consegue rastrear para onde que essa imagem foi. Mas, gente, nada vai amenizar essa angústia e esse risco, né? Porque não se sabe, a pessoa vai viver...
o resto da vida, infelizmente, sem saber se essa imagem vai ser vazada ou não. Pode Inclusive, até tentar a indexação. eu tenho mas... até um caso aqui que chegou para mim esses dias, que é um caso também de vazamento, tudo, que sempre chega essas situações e fala, olha, não dá, a pessoa às vezes quer, eu quero entrar com uma ação para remover da internet. Bom, não vai remover da internet. Se você quiser diminuir risco, a gente diminui. Mas saiba que, né, algum momento poderá ressurgir essa imagem. Infelizmente. Pode ressurgir, às vezes, se for uma imagem íntima, pode ressurgir em sites pornográficos. Se for ainda em sites pornográficos, pelo menos você ainda tem canais de denúncia e notificação de remoção. Mas pode surgir em compartilhamento de grupos, em aplicativos de mensageria. E aí não tem muito controle, né? E aí você tem que pensar muito em prevenção. Eu te falo que é algo que é complicadíssimo. Eu não sei se... Assim, tem duas camadas de proteção, né? Primeiro, nós, né? Se você falar assim, eu vou olhar no espelho, tudo. Vai investigar assim que chegar no local, né? Você já imaginou? Lua de mel. Nossa. Lua de mel. Chegou lá, tudo... peraí, meu bem, Preocupado. peraí. Vamos ver se tem uma câmera aqui instalada. E assim, Imagina. às vezes pode acontecer de até um hóspede mesmo colocar essa câmera, né? E vir essa responsabilidade pro... E aí é um Pro ponto dono que eu do até local. falei no artigo do LinkedIn lá, que eu coloquei, saiu até no Conjur também, que é justamente dizendo de como o Privacy by Design se aplica nessa situação. Sim. Porque se a camareira vai limpar o quarto, ela tem um procedimento de limpeza, ela poderia ter um detector também de sinal e Com certeza. passar como procedimento em cada liberação de quarto. Porque aí, pelo menos, se mostrar, o estabelecimento mostra que aquilo ali é uma prática dele, é um procedimento operacional, ele consegue amenizar a eventual responsabilidade caso aconteça. Agora, se ele é incauto, não tem nenhum tipo de preocupação, a indenização é clara, né? Ele vai ser condenado. E Não o acho que tanto nenhum faz dos mal, dois né? ele vai retirar a responsabilidade completa, mas eu acredito que com uma prática dessa você consegue reduzir eventual indenização. E o tanto faz mal pra reputação do local também, né? Sem dúvida, né? Imagina, eu tava falando ontem aqui, num bate-papo sobre... Imagina, vai ter o selo, né? O selo do hotel que é câmera free, né? Spy free. É um negócio, assim, que me preocupa. E falar em webcam, né? Em webcam tem uma outra curiosidade, Temos uma Amanda. curiosidade engraçada que eu quero ler para vocês, que é sobre como foi criada a primeira webcam. Ela foi criada para vigiar um bule de café. Inclusive, eu acho que a gente pode colocar uma dessa aqui no escritório. Vamos, estão roubando o café? Ó, já vou... Aí já não tem mais. Tá acabando rápido demais. Aí, mas o quê? O cara colocava pra ver se tá acabando? Pra mim era se ia ferver e explodir no laboratório, não? Não, os cientistas de computação da Universidade de Cambridge foram os responsáveis por criar a primeira webcam da história. Isso porque... Qual que era a motivação? Eles tinham que monitorar esse bule, porque ficava num laboratório principal, e como tinha vários andares, eles andavam muito, não ficavam o tempo inteiro naquele laboratório principal. Toda vez que eles chegavam lá para tomar café, não Já tinha tinha acabado. mais café. Então, eles criaram a primeira webcam com esse intuito, gente. E olha, né, onde estamos hoje, como isso avançou. As coisas mais... É muito engraçado você pensar, né? Você cria uma coisa para uma finalidade X... E vira outra, né? Outra, mas é exatamente o que a tecnologia faz, né? O impulso que a Tem gente... muito, inovação tem muito disso. Exatamente. E aí a gente estava falando desses casos das câmeras e tudo mais, e que as pessoas elas não entendem a gravidade disso, ou como isso pode estar presente na nossa realidade. Mas eu acho que agora vai ser só questão de muito pouco tempo mesmo, até casos não só como esses, mas até piores, acontecerem nos lugares, para as pessoas sofrerem mesmo na pele, tipo, passar por aquilo e pensar, nossa, eu preciso me preocupar com privacidade. Tipo assim, isso aqui é mais presente do que eu imagino, né? Não é uma coisa... Eu vejo muita gente, assim, às vezes até conversa, assim, dentro de uma organização, você tentando entender o dia a dia daquele cliente e tudo mais, das pessoas pensarem que a LGPD é muito aquela coisa, não, eu preciso... Só para eu estar de acordo com a lei, sabe? Eu só preciso fazer isso como obrigação, algo regulatório. Mas, gente, a privacidade, ela vem primeiro para você, inclusive para aquele colaborador dentro daquela empresa que a gente está conversando, que está ajudando a gente a entender aquele dia a dia, toda aquela estrutura, porque na hora que a gente está fazendo o processo de implementação e tudo isso dentro da empresa, a gente não está preocupando só com o cliente, o paciente, o titular externo, né? Mas o colaborador, Sem dúvida. ele já vem em primeiro lugar, né? E você está falando, assim, dessa questão de casos, né, que chamam a atenção para a privacidade. Eu lembrei aqui, muitas vezes, que a gente
fala com as pessoas e elas falam assim, não, mas eu não me importo com os meus dados já estão expostos e tal. Mas esquece que, por exemplo, dado é uma imagem, né? Então a gente tá falando de câmera espiã, tudo bem, num caso mais absurdo, mas que traz essa reflexão, mas tem câmeras de hotéis, de estabelecimentos que você também não gostaria que qualquer um soubesse que você está naquele local, ainda que não em uma situação íntima, andando pelo hotel, mas você não quer que sua imagem seja exposta com quem que você esteja, enfim. E aí não vamos entrar na questão... não é nem ideológica, né? Mas assim, ortodoxo, se é uma questão correta ou não, se estava com amante, se não estava, o que estava fazendo, se estava bêbado. Não é isso, a questão é de que a imagem é sua e você não poder deixar. E isso é muito curioso, porque essas pessoas que às vezes falam, mas meus dados já estão expostos, você faz duas perguntas assim para ela, mas e se esse dado que você gostaria que soubesse? Não, peraí, esse não. Então, isso é dado pessoal também, né? Seu exame médico, seu exame de saúde, por que a gente não vai preocupar? E outra coisa que é a diferenciação entre dado e informação, né? Uma coisa é o seu CPF, né, vazado no Serasa, né, olha só, já estou falando que foi o Serasa o responsável, mas vamos dizer que foi lá e vazou o seu CPF, todo mundo sabe o seu CPF, não é nada assim, só que na hora que vaza o CPF vinculado a uma determinada, um hotel, já sabe que você estava lá, com o horário, já sabe que você individualizou. E mais, com o medicamento, como a gente tem nas farmácias, né? E aí eu vou até para o outro caso, até que é o mais antigo, por exemplo, o e-mail, né? Que o e-mail, tudo depende do contexto da gravidade, para dizer se tem um dano relevante ao titular dos dados. As pessoas estão esperando que a NPD vai dar uma lista do que é dano relevante. Tem situações que são relevantes e tem outras que o mesmo dado não causa nenhum impacto relevante. Por exemplo, o e-mail, no caso do Ashley Madison, que era um site de encontro adultos, o e-mail, que era o username para todo mundo logar, eles foram vazados. É um site de encontros voltado para traição. Então, assim, é um dado que aí um hacker colocou num portal para ver esses dados, né? Tipo, I have pawned, né? Para saber lá se você tinha sido hackeado ou não. E colocava o e-mail. Mas, logicamente, vai uns curiosos, esposa, amantes, maridos, claro, que vão saber se a pessoa estava ou não acessando aquele site. Então, nessa situação, o dado passou a ser absolutamente sensível. Exatamente, é igual você falou, vai muito além de questão de ética, de princípio moral, de caráter. Não, isso aqui não é o que está em pauta agora, né? Mas sim a individualidade de cada ser humano, né? O seu dado, as suas informações, assim... É o controle, né, amor? É o controle, exatamente. Assim, desde ali que a gente nasce, a gente saiu da barriga, a gente já tem um dado. Nossa, tem um vídeo, eu não sei se eu já mostrei pra vocês, eu vou poder colocar aqui, que é uma propaganda de uma empresa de telecomunicações da Índia, já viram? Que é o menininho já vai saindo da barriga, aí ele já pega ali, ele pega o celular, ele já vê ali ele entra no YouTube, vê como é que corta o cordão umbilical, ele já arranca a tesoura da mão do médico, ele já corta, já sai, aí já cai, aí os médicos tudo assustados, aí ele vai andando assim, aí ele vai para, faz uma selfie, o médico cai desmaiado, ele tira, a selfie é do lado do médico, é sensacional. Gente, não vi isso não. Mas eu vou pegar, vou mandar pra vocês, é muito legal. Dá um assim, os episódio dados de Black somos nós, né? É um pedaço de nós. Olha, eu gosto dessa parte. Que os dados somos nós, mas eu gosto muito da explicação da Shoshana Zuboff, inclusive é desse livro aqui. Vou colocar aqui, que eu falo sempre, eu nunca tenho oportunidade de falar. Não tem problema cair, não. Que é o livro da Shoshana Zuboff, que é A Era do Capitalismo de Vigilância. Cara, vale a pena se inteirar, porque isso aqui ela é referência. E é justamente que ela fala o seguinte, na verdade, é como se a gente fosse um terreno, Marcelo. Um terreno... vamos pensar ali uma área rural que você vai produzir nela e ali vão extrair. O que vale ali não é a área em si, mas é o poder de produção do vegetal que está sendo plantado, da soja, né? E aí nós somos o terreno e o importante é o que a gente produz, que são as nossas informações. E aí é por isso que ela fala que enquanto a gente estiver na rede social, por isso que tem que reter a atenção, a gente está produzindo, é como se a gente estivesse sendo irrigado, né, para poder produzir o que é de fato o petróleo, que é esse resultado essa informação que a gente produz. A gente mesmo não vale nada para eles, a não ser como terreno, né, como campo de extração de dados. Acho muito interessante essa pegada dela. Mas esse vídeo eu vou compartilhar com vocês, é muito legal. Mas só um outro link aqui, né, que a gente falou do hotel,
Até o Thiago que trouxe aqui essa informação pra gente, assim, lembrou aqui pra gente do vazamento dos dados da Rockstar, que é do GTA 6, né? Eu até achava que o primeiro... Porque teve um primeiro vazamento, não foi isso? Sim. Teve um primeiro. Naquele primeiro, acho que foi jogada de marketing, que falou, as primeiras imagens e tal. Mas agora teve um rapaz que estava... E olha que curioso, né? O hotel tá ficando perigoso, né? O hotel, acho que tá assim... Ou você tá como hóspede, e aí você tá sendo filmado, ou você é o hóspede que, a partir daquele local, ele invadiu os servidores da Rockstar e conseguiu, com o Amazon Fire Stick da TV, ele conseguiu acesso aos servidores, ou seja, não precisa de muito. E ele tava incondicional, hein? Ele tava incondicional, o cara conseguiu. Não, coisa de filme, né? Sensacional. Na lua de mel, procura um lugar menos tecnológico possível pra você conhecer, né? Os lugares. E você sabe que eu acho que isso vai ser a tendência, Dubai, mano? não quero. Tendência, Não tendência. quero, Férias é férias offline. Offline. Tem um hotel, eu não tenho certeza, mas eu lembro que uma prima minha me contou, ela foi, eu não sei se é o DPNY, acho que eu vou falar aqui, vou cometer besteira, o pessoal vai falar, que burro, não sabe hotel. Não sei. Mas, assim, o hotel, ele não tem, assim, TV, não tem uma série de livros, biblioteca, é um lugar paradisíaco, mas pra você ir desconectar. Então, você não leva celular, nem nada, e você fica ali realmente pra descansar. Acho sensacional, cara, isso. Exatamente. Será que as pessoas dariam conta? Só que assim, a gente precisa lembrar que nem todas as câmeras utilizam Wi-Fi. Tem algumas ali com dispositivo móvel, tipo tem HD, o... alguma coisa Pode ser, aí, assim. vamos... Cartão de memória. Isso no mundo corporativo tem muito. Os caras vão lá pra reunião, tem a canetinha aqui que vai filmando. Tem agora os óculos, imagina, tem aquele óculos da Ray-Ban que filma, né? Que é da Meta, né? Junto com a Meta. Isso. E aí você, imagina, você chegar na reunião, você tá filmando ali, você tá gravando o áudio, a pessoa não tá sabendo. Essa coisa de espião. Aí já é mesmo. de espião, só que tá ficando muito acessível, né? Muito. Big Brother. E aí, falar em Big Brother, lembrei aqui, justamente que eu queria falar com vocês, é que essa questão de, será que eu dou conta de ir pra um hotel e ficar sem estar conectado, né? Há uma referência aqui, né? Não sei, eu não acompanho muito Big Brother, mas eu vi uma desistência que teve, que tá uma repercussão de que a TikToker lá, ela não, se não me engano, Vanessa Lopes, ela saiu e que, não tinha. Aí tem várias, né, as teorias da conspiração, análises psicológicas, etc. Mas uma delas fala justamente que ela não aguentou ficar ali sem estar conectada, sem estar produzindo seus stories. E tem, inclusive, passagens dela ali no espelho, fazendo um story, simulando, gente, estou fazendo um story, né? Isso mostra o quanto é sério e perigoso, né? E perigoso para as crianças, enfim. Mas hoje não é dia da gente falar de coisas muito sérias e preocupantes, né? Mas mostra, às vezes, talvez, um lado sombrio. Falar de lado sombrio, de comportamentos estranhos, né? Assim, e aí todo mundo vai se incluir nessa, né? Que são as quiz e as trends do Instagram, né? Bom, o cara lá proteja a privacidade e tal. Aí ele começa como, Amanda? Sobre mim. A gente até falou sobre isso, né, no primeiro podcast que a gente gravou, uns 2 dias atrás, a gente sobrevoou esse assunto. Mas, gente, hoje é engraçado como as pessoas sentem essa necessidade mesmo de se conectar e fornecer tanta informação pessoal, mas para sentir que tá fazendo parte ali. Porque você vê todo mundo fazendo, aí você faz sem nem pensar nas consequências daquilo, Totalmente né? despreocupado. E quando você vê que não, você já lançou um monte de informação ali, tipo assim, para bandido mesmo, assim, eu falo mais do ponto de vista de bandido, mas assim, existem também muitas outras vertentes que as suas informações, logicamente, podem ser exploradas, né? Até em questão de stalker, ou questão de uma pessoa que quer ou hackear a sua conta, ou questão de você estar entregando de bandeja mesmo coisas muito íntimas sobre você. Quantas tatuagens você tem, onde você tem. Hoje eu vi um vídeo, um modelo desse de Instagram de trend, que você ia lá e pintava todos os lugares que você tinha tatuagem, tipo assim, até lugar íntimo. Aí eu fico pensando, aí você posta uma foto... mas é sério isso? Você posta uma foto, normal, existe o deepfake. Você já deu lá a informação pro doido psicopata, que a gente nunca sabe quem tá atrás da tela, né? Ele já coloca a tatu ali. Ele já sabe onde que você tem a tatuagem, qual é a tatuagem que você tem, faz um deepfake até você provar que o focinho de porco não é tomada pra pessoa que tá vendo ali aquela foto sua ali. Vai muita coisa, muito tempo. Nossa, mas assim, isso, olha que interessante, né? Assim, tem muitas informações que talvez as redes sociais não conseguem pegar, ela cria mecanismos que você mesmo entrega a sua informação. Ou seja, por mais que tenha fotos várias ali, você nunca comentou que tem uma tatuagem íntima.
no local íntimo, né? E aí, de repente, você já contou, pronto. Agora sabe também. Mas o que vai você fazer com isso? Não sei nem se vai fazer um deepfake ou não, mas não interessa, é mais uma informação sua, né? Não, e assim, fora essa questão de de golpes que podem ser utilizados com essas informações, por exemplo, a pessoa diz ali o nome dela, onde que ela mora, o estado, a cidade, a idade dela. Sequestro, né? Isso é perigoso, Sequestro, questão de feminicídio, de homicídio, né? Bota Então, a foto às vezes do a seu pessoa tá filho ali por observando uniforme. por onde que você anda e tudo mais. Aí, se ela quiser praticar um crime, hoje em dia ela Olha, consegue. eu pensei numa coisa aqui, olha só. Mas ele fala assim muito do áudio, né? Que, por exemplo, a sequestros relâmpagos que antigamente falava, vai, pai, Sim. isso aqui, tô aqui sequestrado. E você falava, né? A voz da minha filha, coisa nenhuma. Agora não, liga é a voz mesmo, Sim. né? Da Porque pessoa. tá ali da pessoa. E aí você configura, então, uma contrassenha. Fala, olha, só você sabe onde que eu tenho aquela tatuagem. Uhum. Aí você fala, onde que... você sabe onde que eu tenho tatuagem? Sei. Aonde que você tem tatuagem, né? Aí a Exatamente. pessoa Você vai e fala, pronto. fornecendo muitos Entendeu? Assim, é dados. mais uma informação que vira contrassenha, Sim. que acaba enfraquecendo as medidas de segurança que a gente orienta. Aí, o tanto que é legal, né? Porque aí você pega esse dado de uma maneira individualizada, ele não presta pra nada, igual você falou. Tem muita gente que vira e fala assim, mas é só meu CPF. Só que quando você junta tudo isso, olha a mina de ouro que você que tem dá ali pra fazer com um CPF? tipo assim, em relação àquela pessoa ali. Mas falando também de exposição na internet, né? Tava pensando, você vai expor, por exemplo, uma foto do seu filho com a blusa do colégio lá, escrito o nome tal. Hoje em dia, a gente sabe como que é. Na verdade, você não precisa de muito para saber qual que é o horário de funcionamento de uma escola, né? Não, é só entrar no Google, né? Já tá ali. Exatamente. Mas, Amanda, você tá falando esse caso, você sabe que essa questão de expor, por exemplo, local, academia, eu lembro, eu vou entregando a idade aqui, antigamente a gente gostava de colocar era no carro o adesivo. Você colocava o adesivo da academia, o adesivo do clube, o adesivo do time de futebol. Então você vai... aqueles de família, né? Que é o bonequinho, o pai, a Quantas mãe, o pessoas cachorrinho tem? e tal. Até parece que diminuiu, me parece. Porque hoje pode ser na rede social, não precisa colocar no carro. Mas essa necessidade de se expor, né? E eu lembro muito de delegados falando, orientando em entrevistas, né? Olha, evite expor, porque isso pode gerar um sequestro relâmpago, pode saber que você está viajando em algumas situações, quando falava em rede social já, né? Bom, voltando. Primeiro, no adesivo, fala dos seus hábitos. E depois as pessoas começaram já, primeiro, os problemas de rede social, falar onde está viajando, estou indo na praia e tal. E aí eles alertavam para isso. Hoje a gente parece que esqueceu desses alertas e está fazendo a rede social como se a gente confiasse nesse mecanismo que não dá para confiar. Embora eu acho que a gente evoluiu muito, que a gente já enquanto sociedade, tá? Não tô pegando assim a camada, assim, vamos dizer, a grande população, mas enquanto sociedade, quando a gente fala em regulação de plataforma, a gente está entendendo, a gente começa a entender que não é tão simples assim, que não são, vamos dizer, paladinos da liberdade e da justiça. Eu falo isso muito, fica parecendo que é uma perseguição contra as plataformas, mas que a gente sabe aqui na atuação como eles tratam os dados e como também é difícil também obter colaboração para determinada investigação de crimes. Mas as pessoas continuam produzindo esse tipo de conteúdo. Inclusive, eu tenho um caso prático de verdade, que não aconteceu comigo. Sei, um amigo, assim. Uma pessoa próxima, assim. Ela postava que ia na academia e tal, aí de forma que dava pra identificar qual que era a academia. E certo dia chegou um rapaz lá na academia, começou em um dia X, dizendo, eu comecei aqui nessa academia porque eu vi você lá e tal, e começou a cantar a menina, dizendo que ela meio que influenciou ele a ir pra academia, só que ele tava lá só pra querer conhecer ela, de fato, entendeu? Ele se inscreveu na academia só pra conhecer essa moça, sabendo que ela estava lá. Mas o final da história era uma coisa saudável. Era saudável. Né? Porque poderia ser um cara, poderia ser um stalker, né? E isso é muita localização, né? Porque você marca a localização, se a conta for aberta, você vai na localização e você vê todo mundo que tava lá, né? Então, assim, às vezes a pessoa esquece, tem jeito de você ver quem tava, né? É uma confissão que eu tenho pra fazer agora, né? Já que a gente chegou nessa... Bota música de suspense. Gente, estava eu aqui, né? O Dr. Marcelo me mostrando os formulários que nós temos de privacidade, que a gente... Acho que eu também já fiz menção a isso. Mas eu acho muito interessante isso, porque isso me ensinou demais. Que a gente faz para envio para os clientes, assim, bem no início, pra gente ver como que tá a maturidade daquela empresa pra gente cobrir eventuais vulnerabilidades, né? Eu fazendo o formulário a primeira vez. Gente, eu comecei as perguntas, eu falei, não, isso aqui eu sei, isso aqui eu não faço, né? Quando foi chegando no final, eu falei, Jesus Cristo, gente, eu faço essas coisas. Aí eu comecei a pensar, uma coisa que eu parei de fazer aqui, que você até me perguntou um dia numa conversa aleatória, tipo assim, o que você aprende, né? Porque a gente fala muito de cliente, né? E o seu pessoal?
Gente, eu não posto mais, eu postava. Eu postava onde que eu tava na academia, o horário que eu tava na academia, essa é a minha confissão. Eu parei de postar, tipo assim, eu vou num lugar, aí eu posto 3 horas depois que eu estava lá. Ou se eu posto num lugar, é um lugar que não dá pra identificar, tipo assim, só um Sim. copo que não dá pra você individualizar onde que é o lugar. Porque hoje, você joga um print, assim, você printa uma sala, um lugar conhecido, você joga no Google, ele te mostra aquela localização ali, tipo, onde você tá. Às vezes você não precisa nem marcar, né? Eu acho que Tem tem que ter uma certas pro- academias que é muito fácil de identificar. É. Questão do LED ali. Acho que assim, tem coisas que você pode. Eu acho que você entendendo o risco. Eu falo, às vezes tem gente que fala, mas você posta isso e tal. Tem coisas que você entende até onde pode ir o risco, e aí você assume esse risco. Mas quando você tem talvez uma maturidade para evitar outras consequências, até você ter um certo controle. Mas mesmo assim, obviamente, não estou dizendo que eu também não posso ser vítima e certamente serei de algum uso indevido dos meus dados em algum momento, por uma falta de cautela em uma situação específica. E pode acontecer. O que a gente tem que fazer é diminuir, né? Esses riscos. E você está falando que você confessou, mas você não confessou tudo. Você não confessou o caso que eu falei não tudo, era dela, tá? Ela não confessou tudo. É porque aqui no escritório a gente tem, né, assim, obviamente todos os lugares precisam ser assim, mas aqui a gente tem a política, assim, e virou até uma brincadeira entre nós aqui, deixou o computador desbloqueado e saiu, ou vai aparecer com a tela virada, ou vai aparecer com a senha mudada, mas a gente tem um canal que a gente usa a Level Earn, né, já falo lembrando aqui da Level Earn, que a gente usa no nosso canal de denúncia de incidente e ganha pontos, né. A Amanda pode contar aí o que ela fez, né, Marcelo? Ou você quer contar por ela? Level Earn, meus amigos, que plataforma, ó. Ó, propaganda. É bom demais, gente, porque assim, é uma plataforma gamificada, né? Então, primeiro, já vou começar assumindo minha culpa pra depois não poder usar isso contra mim. Na minha primeira semana aqui no escritório, eu saía do computador, tipo assim, saía do meu espaço de trabalho e deixava a minha tela desbloqueada. E pra mim era super comum, né? Inclusive, onde eu trabalhava, assim, era super comum. Eu acho que isso, na verdade, na vida das pessoas é super comum. Aí venho eu pro escritório, que trabalho com privacidade, com segurança da informação e deixa a tela desbloqueada. Só que meu colega, Dr. Marcelo, Foi bonzinho demais. foi eu me arrependo muito hoje em bom dia. comigo. E Não deixou, podia ter feito isso, e né? deixou um post-it falando, olha, lembra de bloquear a tela. Mas foi efetivo, porque eu nunca mais esqueci. Não virei sua tela, mas foi efetivo. Não Mas aí virou depois minha ela tela. aprendeu que virou a que mais denuncia, né? Só que aí eu descobri que dentro da nossa plataforma existe o quê? Uma recompensa para denúncias relacionadas à segurança da informação, porque aqui a gente leva o negócio a sério mesmo. E aí o nosso colega veio, mas o Caio, o caso do Dr. Caio foi diferente, porque ele estava sempre esquecendo com frequência. A gente já tinha avisado ele umas 3, 4 vezes. Avisamos. A gente foi legal com ele, só que aí ele saiu tanto, esquecia tanto, que aí eu denunciei ele, ganhei 200 pontos em cima dele e disparei no placar da galera. Pô, graças ao Caio. Graças ao Caio. E aí ele aprendeu, o Agnel também virou a tela dele de cabeça pra baixo, ele voltou pra mexer, ele ficou uns 10 minutos, né, Marcelo? Nossa, tentando e entender o depois que dessa- tava acontecendo. A gente não conseguiu mais segurar a risada, aí o Agnel foi e voltou a tela dele pro lugar. Aí isso é legal, assim, é uma questão de culturar, né? Mas pra entender qual a consequência disso, né? E uma coisa, aprendeu. Não acontece mais. Não- ele deixa não acontece a mais. tela- Então, isso que eu acho é o legal dessa notificação de incidente. Porque quando a gente até pensou nessa solução, assim, foi por conta de clientes, assim. Uma coisa é você ter um plano de resposta a incidente. O problema é que quando esse incidente chega ao conhecimento. Então, assim, quando chega, geralmente, quando a gente fala em plano de resposta a incidente, por que as pessoas vão para treinamentos, tudo e só fala de ransomware, data breach em alto volume? Porque, geralmente, são esses incidentes que vão chegar para acionar o plano de resposta. Quando, na verdade, vários outros incidentes, ainda que não necessariamente acione uma resposta NPD, não seja de grande volume, mas eles servem para estatística. Como é que o CISO ou o CTO da empresa ele vai saber como, ou qual ferramenta é mais adequada, por exemplo, investir no próximo orçamento, um DLP para vazamento de planilhas de Excel com dados de colaboradores, por exemplo, se ele não sabe o número de ocorrências que isso tem ou o risco que ele está, como é que ele vai convencer o financeiro, o stakeholder da empresa ali para investir naquela solução se ele não tem essa estatística. Então, essa notificação, ela gera o primeiro ponto, que é
o aculturamento, ou seja, você cria esse hábito de, ao notificar, as pessoas também vão se sentem motivadas a modificar, porque tem um ponto, e a pessoa que entra nessa, que é denunciada, vamos dizer assim, acaba aprendendo. E o outro lado é que ela, por detrás, ela está nos fornecendo também uma série de um dashboard de estatística, dizendo assim, olha, quais são os casos que aconteceram? Computador desbloqueado, ou foi envio de e-mail para e-mail, envio de planilha para e-mail particular, para destinatário errado, que também são incidentes, e isso permite, e isso não vai dar uma punição para o colaborador necessariamente, às vezes é um caso, mas só que quando você fala na hora, você permite estatística, permite investimento e permite tomar uma medida rápida também para prevenir um dano que pode ficar maior, né? Exatamente. E falando de tela desbloqueada, tem um caso até curioso aqui, que se não fosse, como que fala? Curioso, quando a gente fala assim, não sei o que, se fosse trágico. Seria cômico, seria cômico se não fosse trágico. Gente, eu tô um pouco devagar. Daqui? Não, peraí. Não, é daqui? Não, é daqui, mas a gente não vai especificar, né? A gente não vai expor assim, porque é conversa interna do meu antigo trabalho. Mas, basicamente... é do antigo trabalho, pode falar. Tá tudo bem. Tô não é da atual, não. Não, então tá tudo bem. Uma servidora, assessora de juiz, ela se relacionou com outra pessoa que trabalhava ali também, né, no tribunal, e aí a gente tem o hábito de... Isso é normal, porque você está fazendo tantas certificações diárias no processo que você memoriza a sua senha para você só clicar assinar e ele já sabe a sua senha, ele assina lá e publica, né, nos autos. Essa servidora, como qualquer outra pessoa ali, tinha a senha salva, o que não é um problema, contanto que você bloqueie o seu computador. Só que, por não existir, né, por não conhecer, por não ter esse hábito de bloqueio de tela, ela foi ao banheiro, saiu, se ausentou um pouco da sala. Quando viu que não, ela estava fazendo extratação de sentença, digitou a sentença toda, e aí a pessoa que estava se envolvendo com ela foi lá e colocou no lugar da sentença uma letra de música sertaneja, se eu não me engano, foi até de Jorge Mateus, e publicou Saiu no diário. E saiu essa sentença. Agora você pensa, o desdobramento disso para ela, no meio dela... Pro juiz, né? Primeiro pro juiz, né? Assim, pra escrivania, pro judiciário como um todo. Exatamente. Então, por exemplo... Em vários casos que repercutiram na imprensa, né? Sim. Com receita. Isso eu não sei se foi, eu não lembro. Eu lembro de receitas várias, assim, que foram publicadas. Receita de bolo. O amor faz você que está nos assistindo. Agora então, bloqueia a sua tela. Saindo um pouco da área de segurança, eu fico pensando assim, eles estavam bem ainda? E ele fez isso de sacanagem? Ou ele foi uma declaração de amor na sentença? Foi de sacanagem. Já não estava legal a situação. Não estava legal. Eu acho que foi, tipo assim, o Jorge Mateus, não sei porquê. Eu acho que era a música que estava na cabeça dele no momento. Esse é um negócio, assim, é uma discussão que vai longe, assim, questão da advocacia como um todo. E, infelizmente, os sistemas, às vezes, nos obrigam a fazer isso, de ter que deixar certificado digital com outro colaborador para que ele faça o peticionamento, para que ele faça o protocolo. Isso não é a boa prática, né? Os sistemas, no início, até era muito difícil você ter um outro colaborador para que ele tivesse... um outro advogado ali que ele tivesse a própria assinatura, ou um estagiário. O estagiário não pode assinar, né? Porque aí, obviamente, não é advogado, não pode assinar a petição. Mas aí você tinha sistema que não permitia, você não assinava em lote para depois deixar só o estagiário fazer o protocolo. Aí depois, quando você quer colocar 2 advogados, você tinha um problema, porque você colocava os 2 para peticionar, aí a escrivania não cadastrava, ou ficava ali a publicação indo naquele que não tem direito, por mais que você tenha colocado a petição. Então, são uma série de situações que acabavam justificando uma fragilização de segurança que pode dar muitos problemas, né? Você imagina, a gente está falando de uma coisa que foi... Beleza, retifica, claro, erro material, tudo bem, não dá prejuízo à parte. Mas agora, e se fosse uma sentença mesmo? Vamos dizer que há uma condenação. E aí que não era para condenar, ou às vezes ele mudou ali na parte dispositiva. É claro, vai caber um embargo de declaração, mas pode haver situações que passem batido, né? E que pode até haver má-fé, corrupção, né? E no escritório de advocacia também pode haver um advogado que está ali com a sua senha, ele tem direito de peticionar.
às vezes não quer mais, não tá nem preocupado com o nome dele, isso infelizmente as pessoas não têm às vezes condenação ética efetiva, e ele vai e faz algo absolutamente danoso pro seu cliente. Quem vai responder é a empresa, é o escritório, né? Então, é o advogado principal. Existe isso em tudo, né, na verdade. Por exemplo, o médico que atende via plano de saúde. Geralmente, as recepcionistas que fazem ali, que marcam, né, consultas. Sim. E aí, fica o login e a senha dele ali na recepção pregado para todo mundo ver. E aí, por exemplo, vai que a colaboradora vai sair em dado momento, aí sai meio magoada com alguma coisa, vai cancelar os pacientes dele tudo. Ou faz Não, a gente estava falando aqui agora, o Agdão, falando de um caso de um hospital que o único médico que laudava, só tinha um médico que assinava os laudos, então todos os médicos tinham assinatura digital dele. Então todos os prontuários já saía, Sim. todo mundo assinava. Isso é então, muito querendo, comum. Querendo ou não, é muito comum, não só no judiciário, né? Certificado digital hoje, gente, você faz tudo no gov.br. Exatamente. Agora, a gente falando aqui, eu sei que não é muito na pegada de vocês também, não, e nem a minha também, não. Mas devia ter perguntado isso pro Guinel, assim, de segurança. O Gov, cada vez mais a gente vincula tudo no Gov.br, né? Assim, você imagina, o Estado... Mas eu prefiro o Estado, eu falo sempre isso, eu prefiro o Estado eleito... E aí não vamos entrar em política, pelo amor de Deus. Mas Estado eleito com os meus dados do que uma empresa privada que amanhã fecha ou vende meus dados do jeito que quer. Eu ainda prefiro assim. Mas cada vez mais todos os serviços, o Detran, serviços agora... Qual que um último agora que eu fui... que também era vinculado... da NPD também. Não, mas a NPD não vinculou com o Gov. Tem um outro serviço que agora também... O e-social vinculado com o Gov. Eu não lembro agora um que eu fui utilizar que não era, que também agora você pode acessar com o Gov. Então, cada vez mais você está fornecendo ali a segurança. Sei que tem uma série de camadas de segurança, mas assim, outro dia o SSO, que é o sistema, né, para fazer o login, o serviço para logar, né? Eu não vou ficar falando o nome técnico aqui para não confundir todo mundo, mas ele saiu do ar. Então, assim, você não conseguia acessar nenhum serviço que estava vinculado com esse sistema. Então, a gente às vezes para um país, né? Pode parar todo o setor por conta de você ter uma vulnerabilidade ou concentração num sistema só. É claro que eles devem ter sérios sistemas de redundância e tudo, mas, né? Não sei, acho que é muito dado. Enfim. O poder público, em tese, é mais seguro um pouco. Mas, assim, tem alguns casos, por exemplo, questão do INSS... INSS, vou te falar, assim, eu já tô quase perdendo a esperança já, assim, porque isso, para mim, era o primeiro local que deveria haver uma grande fiscalização da Autoridade de Proteção de Dados. Não vou nem falar, nem colocar isso na responsabilidade da ANPD, porque eu acho que ainda está muito nova, tudo bem, e é algo muito grande, talvez, mas isso poderia estar sendo, e eu acho que está, mas talvez não... Sinceramente, não sei, é ruim opinar sobre algo que a gente não tenha visto, para também não ser injusto com a própria polícia, etc. Mas a Polícia Federal, eu sei que teve alguns inquéritos, mas é algo que precisava ir mais a fundo. Assim, tem muita coisa. Assim, é um absurdo o quanto utilizam indevidamente os dados dos segurados, aposentados. É um absurdo, E é compartilhamento para crime, é compartilhamento para atividade de banco, para venda de empréstimo, para bater meta. É um negócio absurdo. Agora, falando em segurança, né? Voltando aqui um pouquinho para o setor privado, algumas coisas curiosas, né? Tem as instituições privadas, as fintechs, elas têm sempre avançado um pouco mais, tem essa maior facilidade. E eu lembro que o Nubank criou um sistema que era quando ele tem um sistema que você aperta assim que está fora de casa. Aí ele não permite algumas transações. E agora parece que a Apple também está com essa solução para evitar o roubo do celular de seus dados, né? Ou seja, algumas informações elas só são acessíveis pela identidade biométrica, não permite a digitação da senha quando a identidade biométrica falha. Então, ou seja, um ladrão que roubou, tentou passar, e ele já sabe a sua, você vai tentar a senha, não vai dar, porque não vai abrir essa opção, vai ser só na biometria. E também uma outra camada de segurança, que é que, por exemplo, algumas alterações mais sensíveis, como a ID da conta Apple, só podem ser feitas, elas são efetivadas após 10 minutos. E o principal que eu achei mais interessante é essa questão também da localização. Algumas alterações que são essas garantias, elas são, vamos dizer, implementadas quando você está fora daquilo que é da região do seu domicílio. Por mais que a gente fique assim, agora sabe a localização, agora eu vou dar a minha localização. Se eu não dava por outras questões, agora eu vou dar por questão de segurança, mas a gente tem que saber
a empresa vai ter que limitar essa utilização para essas finalidades, que são as expostas, claro, etc. Não, mas é um método muito Mas eu achei muito interessante. inteligente. Sim. Eu acho, a Apple, assim, e tem essa briga, né, de quem ama, quem odeia, mas eu gosto muito dessa pegada de privacidade. De fato, ela, durante os anos, tem se mostrado mais preocupada e sistemas mais seguros do que seus concorrentes. Até mesmo nas propagandas, né? E aí, ela explora isso nas Isso. propagandas. Eu acho muito legal ela explorar isso na propaganda e ver como é que é valor de sociedade. Na sociedade, durante um tempo, e ainda, claro, talvez não tenha sido feliz falar que é um valor que se perdeu, mas a câmera, ela é ainda, obviamente, muito... mas não virou mais a mercadoria principal Sim. do aparelho, do comercial, né? Ou seja, ele primeiro fala da privacidade, depois fala da câmera. Ah, mas é verdade, porque a Samsung agora também criou e falou de IA, né? Ela não tá dando ênfase na câmera mais também. Ela tá dando ênfase nas ferramentas de IA generativa que ela tem agora. Inclusive, é um negócio sensacional, vocês viram? No novo aparelho que vai ter... Você traduz automaticamente, né? Automaticamente, assim, você liga, então, americano, eu Enquanto quero você falar em fala. português, aí ele vai saber que a linguagem vai ser traduzida, aí vai dar um delay e tal, aí traduz pra você e tal. Sensacional, né? Tipo, pensa numa viagem internacional. Mas já existe, né, aplicativo nesse sentido. Tipo assim, de você falar assim e já traduzir na hora. Amanda, mas assim, de aplicativo. eu sei que é Pô, um mas é novo muito nível. legal, né? Se você pega um telefone, se você quer falar, vamos supor, você tá querendo estudar na Universidade Americana, você quer pegar informação, você tem um inglês ali formal de leitura, tudo, mas você se sente desconfortável de trocar ideia, de tirar algumas dúvidas com a pessoa diretamente. Ou como de ligação é tudo muito mais barato, né? Dá pra você ligar e perguntar, como é que é o processo? Nossa, é sensacional. Contratações, por exemplo, a gente que fala da Level, que, por exemplo, contratar desenvolvedor, contrata em qualquer lugar do mundo. E não tô falando só inglês, né? A gente tá falando em uma série de línguas. O Captions, por exemplo, né? Ele já traduz o vídeo ali para várias línguas, você grava o vídeo, muito legal. É o Captions, que aí ele bota a legenda e bota a sua voz em qualquer língua. Gente, é verdade. Muito legal. A gente viu isso naquele Eu treinamento. fiz isso muito na família no Natal, muita gente vinha, eu gravava pra eles, aí ele mandava pra gente, tinha um primo que mandou pra um amigo dele em alemão, pegando dados de todo mundo. Agora tem outras coisas interessantes. A gente falou aqui das telas bloqueadas. Eu não quero ficar falando muito de vazamento de dados, né? Assim, acontece. Mas tem uns vazamentos que são, assim, absurdos e que às vezes a gente não pensa como vazamento. Na mesma linha que a gente falou anterior, de que a gente fica muito focado no data breach, no ransomware e tal. Mas, Marcelo, e o das americanas? Cara, Conta aí, quem que foi das americanas? Abismado, de verdade. Eu não esperava nunca de uma empresa desse tamanho fazer... Mas o que aconteceu? Conta aí pra gente. Então, como uma empresa grande, recebe muitos currículos, né? Aí, beleza. Foram lá colocar a precificação dos produtos. Acabou o papel deles, de certo? O que eles fizeram? Começou a utilizar os currículos como rascunho para colocar o preço dos produtos. Então, tá lá, um chocolate exposto, na frente tá o produto, aí se a pessoa olhasse atrás, tava lá. O currículo da pessoa, o nome, as experiências dela, o CPF, onde que ela mora e tudo mais. A foto 3x4. Isso. Com foto, Tinha tudo. foto nesse, não tinha? E assim, na loja inteira. Na loja inteira. Todos os produtos. Só com o currículo. Rapaz, pensou assim, é um negócio impressionante. Porque isso eu justificava lá, acho que eu ia falar assim, olha, teve uma época que... entregando a idade, que até no escritório lá, a gente fazia você tinha uma tendência, era assim, vamos economizar papel. Sim. Então, você pegava papéis de rascunho e mandava, era tão institucionalizado que você mandava pra gráfica cortar bonitinho, fazia ali a colinha pra você ter os bloquinhos de anotação. E nisso pegava processo, anticópia de processo que não utiliza mais. Cara, um risco, né? Isso assim, há muitos anos atrás. Mas eu acho que nem nessa época eu consigo imaginar alguém fazendo isso num cartaz que vai colocar lá público. É um negócio... Assim, dependendo da documentação, até que... Depende. Mas assim, um currículo lotado de dados pessoais... Com foto. Cara, eu acho que a gente tem que fazer... inimaginável. A gente pode fazer um quadro aqui no escritório do Rios, que o Dr. Rafael toda semana pode fazer pesadelos do DPO. Aí ele traz 3 essa é boa. Você saiu, eu acho legal. Ele traz 3 casos... e fala sobre como isso gera uma preocupação. Anotado e aceito. Acho que eu vou colocar só sobre pesadelos de DPO, contando dia a dia. A gente vai pegar os casos aqui que a gente passa,
e os casos que a gente ouve dizer Sim. também, e vamos falar assim o que na mão do IPO o problema que tem. Claro, sem citar E ninguém. assim, essa Maiores questão informações. dos currículos, pode até ter esse tom de brincadeira e tudo mais, mas é um incidente de segurança. Ah, gravíssimo. mas eu não acho que, eu sinceramente acho que foi tão Gravíssimo. brincadeira, não. Será? Eu também acho que Às vezes não. Acho você que tem foi tanta falta de coisa, em empresa atenção. grande assim, tem muito problema, que Querendo seu funcionário, economizar também. não, e funcionário, às vezes não é institucionalizado, às vezes tem até uma política, tava ali num bolo para ser descartado, Uhum. mas aí tem um funcionário que tá cumprindo aviso prévio, tá com raiva da empresa, tem uma série de Sim. especial, É verdade. a gente já trabalhou com rede de supermercado aqui, cara, assim, quando o cara vai... comida, o cara não cumpre aviso prévio. Porque você vai cumprir aviso prévio, né? Assim, os caras estiverem insatisfeitos com você, imagina uma padaria, o cara vai lá, vai fazendo pão, sei lá, que o cara... Claro, gente, né? A gente tem que pensar, infelizmente, no lado pior de ser humano nessas horas. Mas teve de currículo, eu lembro, teve uma da... Não sei se foi Porto Velho. Antiga, cara, essa também, assim. E eu usava até para dizer como as pessoas já estavam preocupadas com privacidade em aula, que uma loja pequena em Porto Velho embalou as encomendas nos currículos que eram deixados lá. E aí uma pessoa que recebeu tweetou, né? Ex-CEO, sei lá como é que vai falar agora, mas na época era Twitter ainda, ela pegou a foto e mostrou, olha aqui, gente, como é que chegou a embalagem do meu produto e tal, com Nossa. currículo, não sei o quê. Cara, estava no G1, hoje quem quiser pesquisar, pode pesquisar currículos, currículos Porto Velho, alguma coisa assim, vazamento de informações, não sei nem se vai estar como vazamento, mas se jogar aí currículo, embalagem de produtos, vai ver lá as fotos dos produtos embalados nos currículos, cara, com sim, poxa, economizou papel de embalagem. Gente do céu, é o barato que saiu caro. A gente tem muitos casos curiosos, assim, de distração com privacidade, né? Às vezes dentro, por exemplo, da empresa, a gente faz toda uma política que preocupa muito com a questão do ransomware, de segurança, firewall, mas esquece da tela desbloqueada. Esquece, às vezes, que o envio de uma planilha com dados de colaboradores ou dados de clientes para um e-mail particular aí já é um pouco de má fé, mas muitas vezes para um e-mail de terceiro que não estava autorizado sem querer. Quantas vezes acontece, né? Às A vezes gente empresa recebe que não e-mails limpa assim. O e-mail com domínio, né? Hã? Tem muita empresa que não tem O domínio próprio. Isso é assim. Sinceramente, isso é uma coisa assim, concebível em 2024. Você não tem um domínio próprio, né? Assim. Mas tem muita gente que não tem essa consciência ainda em plano 2024. Infelizmente, assim, e assim, é tão barato ter domínio, assim, eu não sei... Então mais seguro, né? Eu digo pelo menos, assim, questão de responsabilidade, mais seguro, você controla, né, a informação, né, você consegue ter ali o servidor, o domínio é seu, você consegue tirar E a acesso, pessoa né? vai saber que se trata de fato da sua empresa, Da sua né? Tá ali empresa, com seu exatamente. domínio. Eu, por exemplo, eu vejo uma empresa assim que não tem um domínio próprio, eu acabo vendo um pouco receoso, né? Você trocar informação, você não sabe se você, por exemplo, imagina hoje com assinatura eletrônica de documentos, você não sabe se mandou para a pessoa certa ou não, né? É um negócio... tem vários casos, assim, de vazamento também que pode acontecer quando manda para e-mail particular. Exatamente. Em pandemia, muito mais então... vulnerável, né? Imagina, deixa desbloqueado, aí tem... eu vi esses dias teve um caso muito interessante, também eu vou mandar pra você, agora a gente vai lembrando, mas é um cachorro que vai entrar numa live, entra uma live, o cara liga a câmera da live, uma TV americana, e aí vai chamar, acho que é o repórter, o âncora, que tá na casa dele, home office, e aí na hora que liga a câmera, tem um cachorro olhando, assim, um labrador. O cachorro atendeu. E o labrador fica lá, e o âncora fica rindo pra burro, eu achei aquilo sensacional. E tem outros muito bons, assim, dessa... contos da pandemia, Sim. né? Que era o menininho que entrou numa live num cara falando sobre um assunto sério, Super cara. sério, E aí então, o menininho criança. entrava correndo, aí ele... E a gente depois acostumou também, começou a achar natural. Seu filho, gente, tô com o filho aqui Sim. já normal. Mas é muito de adaptação cultural. Mas aí entra o problema de segurança, né? Você deixar o computador desbloqueado em casa, imagina assim também, não tem antivírus, você leva todos os colaboradores para casa e todo mundo foi sem Sim, qualquer sim. preocupação de segurança. Claro, ali na época tinha que ir, né, trabalhar, mas hoje você já tem políticas mais robustas, você tem que ter uma política de home office, saber Inclusive, como é tanto que a pandemia reforçou a segurança das empresas também, né? Que elas passaram a investir cada vez mais na questão de segurança. Muitas Atentou. pessoas continuaram no home office, né? Muita gente já tinha acesso
remoto, né? Mas não havia essa preocupação. Quando você consolida, assim, começa a falar dos riscos, né? Como você cria pauta para o assunto, começa, opa, peraí, né? O meu vendedor também que sai com o notebook da empresa aí, que pode acessar de qualquer lugar. Ou, por exemplo, eu lembro que eu falava isso muito antes do LGPD, você falava sobre, dava orientação para representante comercial que ia usar, que ia acessar, por exemplo, uma tabela de preço, ele entrava numa lan house da cidade do interior para acessar o e-mail da empresa, ou o servidor da empresa. Isso ia fazer umas políticas que não podia, etc. Mas acontecia muito. Às vezes o cara faz isso, ele sai e deixa logado. Vocês não são da época de muita lan house, não, mas você entrava na lan house, cara, várias vezes. Pegou um pouquinho? Então, cara, lan house, você entrava em lan house assim, às vezes tinha lá o e-mail do cara, que é o último que acessou. Já aconteceu demais comigo, isso porque eu peguei às vezes já uma até breve conectado parte. lá mesmo. Vai jogar um jogo online, tá lá a conta do cara também. Gente, mas tem mais algum caso assim que você... Tem vários casos que a gente vai lembrando. Eu acho que eu gostei demais da dica, nós vamos ficar com isso aqui agora. Como é que é? Pesadelos do DPO. Já vou registrar a marca, porque se bem que agora eu produzi, nós vamos cortar essa parte pra dizer que foi ideia minha. Pesadelos do DPO. Thiago, te dou R$10. E um bolo. O bolo é bom. Ninho, ninho foi bom. Bolo de ninho, aí. Bolo de ninho e eu vendo a marca. O Thiago agora tá com esse trem de centro de salgado. Ele não quer mais bolo, ele quer centro de salgado. Enjoa de bolo, né? Já enjoa de bolo. Vamos trazer centro de salgado. No dia do Pesadelos, a gente vai ter salgadinho aqui. Pesadelos do DPO, né? Então, é o seguinte, é desafio lançado, assim. A gente vai pegar, assim, as situações. Nós vamos fazer Pesadelos do DPO uma vez no mês. Ótimo. Que aí a gente pega os casos do mês. E as nossas ideias que a gente... aí vocês vão anotando. Na curadoria da Level. A gente tem nosso grupo lá. Vocês têm um grupo só de vocês lá? Não, a gente tem nós todos. Então, vamos colocar um grupo lá pra gente colocar as ideias lá. Do Tudo que a gente vê Pesadelos tudo que a gente vê de caso... Não, aí tem assim, Pesadelos e DPO, a gente vai ter um grupo do casos curiosos. E a gente coloca lá pra gente compartilhar aqui com todo mundo. E depois aí, aproveitando a deixa, né? Já fazer o comercial. A RM Academy, né? Se você também já tiver interesse nessas comunidades, que a gente usa aqui a Level pro escritório, você pode usar, que é completamente gratuito. A RM Academy também, que é uma comunidade de direito digital, privacidade, cibersegurança, completamente gratuita. Hoje tem mais de 70 cursos disponíveis e essa semana todos os cursos de privacidade, cibersegurança, tem curso de direito digital, de e-commerce, palestras, por exemplo, LGPD no cartório, LGPD essencial, um curso mais completo sobre LGPD. Tem coisas novas que vão vir essa semana também. Todos esses gratuitos até o final do mês, tá? Então aproveite. E o cadastro é gratuito. Você já tem com o cadastro acesso ali a discussões, grupos temáticos. Inclusive, a gente pode criar esse grupo temático lá também e compartilhar esses casos curiosos com vocês. Lembrando também aqui no RM Talks, RM Academy e sempre nas redes sociais para você acompanhar esse conteúdo assim, divertido também, prático nessa Privacy Week. Agradeço aí a todos que assistiram todos esses vídeos que nós produzimos, especialmente essa semana. Tem muito material também no site do escritório, nas redes sociais do escritório. E obrigado, Amanda e Marcelo, por toparem. E revelações aqui, vocês. Agora eu tô até feliz, porque agora eu posso chamar sempre vocês para virem aqui. Agora tem mais essa função. Vou colocar lá no quadro de funções agora, participar do RM Talks. Ô, Thiago, coloca lá, 150 pontos por cada participação. Não, é automatizado, não tem jeito, porque não tem jeito. Ele não pode mudar os pontos. Eles são os dele, né, Thiago? Vamos colocar em auditoria. Já fazer a denúncia. Já vamos fazer a auditoria. Porque tudo na Level também tem registro de log. Então a gente vai saber exatamente. Então, gente, um grande abraço e até a próxima.